Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, veja bem, esse vídeo, ele não tem propósito aqui de ler algum versículo bíblico, ele não tem esse propósito aqui de estar trazendo um estudo, lendo versículos. Mas esse vídeo aqui, queridos, é um desabafo. Esse vídeo aqui eu quero trazer para que você entenda que nós temos realmente que lutar para que as pessoas comecem a entender o quanto o sistema religioso tem prejudicado as pessoas, principalmente os menos favorecidos de conhecimento. Alguém gosta de colocar nos comentários, nas nossas redes sociais aí, eles falam assim: ah, mas vocês querem acabar com a igreja? Nós estamos denunciando o sistema religioso, os erros do sistema religioso. Nós estamos colocando na mesa os assuntos mais intrigantes da Bíblia que os pastores não querem que os seus membros, os seus comandados, leem e entendam. Então, o nosso trabalho aqui, se você fazer um pente fino, o nosso trabalho do século XXI, meu querido, ele existe desde o século I. Nem século I, não. Desde que mundo é mundo, sempre houve aqueles, não é, que denunciaram o sistema religioso, o sistema corrupto, os governos, os reis. Você observa, desde que houve os patriarcas e os profetas, não é? Eles estão denunciando as coisas erradas que as pessoas faziam em nome de Deus, ou pelo menos faziam na cabeça deles, estavam fazendo em nome de Deus. Sabe o que acontece, meu querido? Eu quero responder para você que ninguém, nenhum ser humano, ele vai conseguir destruir aquilo que Deus fez. Vocês que usam o termo igreja, eu acredito que vocês deveriam estudar melhor a palavra. Porque o termo igreja foi usado quando o corpo de Cristo estava sendo construído, estava sendo feito num propósito de apregoar o evangelho do reino e o evangelho da incircuncisão. Se você olhar na Bíblia direitinho, o termo igreja, depois do juízo do ano 70, nós vivemos um período em que nós temos que colocar na nossa cabeça que já passou esse tempo, essa era, que você poderia, vamos dizer assim, identificar-se como igreja. Você poderia olhar para você e dizer que você era igreja, mas houve um período em que você poderia se identificar como igreja. Ah, mas Alberto, mas hoje não? Querido, examine a Bíblia. No capítulo 12 de Romanos, o versículo 9, diz que nós somos filhos de Deus no Espírito, que Deus, ele é Pai dos Espíritos. Então, se a Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 19, do verso 7 ao 11, pelo menos, que o casamento espiritual da igreja com Cristo já foi feito desde lá do primeiro século, no Apocalipse, então por que continuar dizendo que você é igreja? O termo igreja não vem de eclésia? E o termo eclésia não vem de tirados para fora? Se o termo igreja, eclésia, vem, a sua raiz genealógica, vem do termo tirados para fora, aí quando você vai em João capítulo 10, você aprende que esse tirados para fora estava relacionado ao redil, ao templo.
Então, se o templo caiu no ano 70, por que que ainda você continua dizendo que você precisa de um templo? Você precisa frequentar uma placa denominacional para que você se institua como filho de Deus. Então, o termo igreja você usa da maneira errada, porque todo aquele que ainda congrega num templo religioso e chama ele mesmo de igreja, então ele não está fazendo jus nem ao nome que ele usa, o significado do nome. Igreja, eclésia, tirados para fora. Mas o propósito desse vídeo é o quê? É denunciar, continuar denunciando os líderes religiosos. Graças a Deus, que parece que a coisa está mudando, em pleno século XXI, em que agora está tão nítido, está tão patente aos olhos da sociedade judicial, que a justiça está começando a olhar com mais carinho e preocupação esses líderes religiosos, essas chamadas igrejas, que na verdade são empresas arrecadadoras de dinheiro, que não precisam pagar os seus impostos, até o carro que o líder religioso usa, se estiver vinculado à instituição religiosa, ele não paga IPVA. Os pastores não pagam aquilo que deveriam pagar ao governo por causa da instituição religiosa. Então, virou uma panela, uma salada, não é? Em que eles estão deitando e rolando, se aproveitando da ingenuidade das pessoas, se aproveitando, não é? Das pessoas menos favorecidas, de conhecimento, de entendimento, e estão, meus queridos, explorando a fé das pessoas. Então, é preciso olhar com mais carinho mesmo. Sabe por quê? Sabe por quê? Quando o seu pastor diz que você tem que pagar dízimo, entregar oferta para você prosperar, mas olhe para a vida, a sua vida, e olhe para a vida dos pastores. Por que que só os pastores prosperam? Por que que só os pastores é que tem jatinho, é que tem carro importado, é que tem as melhores mansões, os melhores apartamentos? Por que que só os pastores é que prosperam? Mas é você que dá dízimo, é você que dá dinheiro, é você que doa bens para a instituição religiosa. E por que que só eles é que prosperam? E você continua aí, levantando de madrugada, varrendo rua, trabalhando de pedreiro, trabalhando de pintor. Você que é professor ou professora, você sabe a dificuldade que é. Você que trabalha por escala, você sabe a dificuldade que é. Você que pega o busão, não é 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, pega no serviço 5 horas da manhã, 6 horas, 7 horas e vara a noite trabalhando. Qual a condição que você tem de morar numa mansão de 4 milhões? Igual um certo líder religioso aí que está sendo denunciado pela justiça comum. Porque, graças a Deus, tem um vídeo aí do irmão Geraldo Moraes que está viralizando. O nosso amigo aí, amigo não, conhecido, um dos maiores canais de política do Brasil, foi lá e colocou no canal dele o vídeo do nosso irmão Geraldo Moraes, denunciando esses pastores. E esse vídeo está viralizando. E agora, essas instituições religiosas estão na mira da justiça. Querido, essa farra tem que acabar. Não é possível que esses caras vão continuar se enriquecendo às custas das pessoas. Não é possível que esses caras vão continuar usando a Bíblia para enganar as pessoas. Não é possível que esses homens
que não trabalham, não faz nada, e fica aí, são os caras mais ricos desse Brasil, no setor religioso, mas usam a Bíblia para pregar mentira para as pessoas. Enquanto eu e você estamos ralando, estamos pagando nossos impostos, deixando o nosso suor para conseguir o nosso salário, para sustentar nossa família, pagar nossa conta de água, de luz, cesta básica, remédio, e continuar lutando para conseguir sobreviver, enquanto esses caras caem milhões nas suas contas bancárias todo mês, provindo da onde? Do seu bolso, do bolso dessas pessoas que frequentam essas instituições religiosas e esses alçapões. Eu sempre erro quando falo essa palavra, eu confundo. Alçapões. Em vez de falar alçapões, tem vezes que eu falo assalpões, mas alçapões. Então, queridos, isso vai ter que acabar. Esses pastores, eles estão sempre prosperando, eles estão sempre vivendo, comendo do bom e do melhor. Você vai numa das mansões desses caras, você vê lá 3, 4 carros importados, enquanto o irmãozinho está vendendo cocada nas esquinas das ruas, enquanto o irmãozinho está enfrentando a Ceasa de madrugada. Aí diz esse irmãozinho, ele diz que se ele não pagar o dízimo, o pastor falou que ele vai para o inferno, porque ladrão não entra no céu. Mas eu gostaria de falar com esses pastores que o texto que eles usam para enganar as pessoas era para Israel, nunca foi para o cristão do século 21. Então, essa farra, meu querido, tem que acabar. Esses pastores, tem um pastor no Nordeste do Brasil, da Assembleia de Deus, ele fala no púlpito da igreja dele, para todo o plenário ouvir, que o cara que não dá dízimo da igreja dele não vale nada, não vale um tostão furado. Aí eu te pergunto, você ainda continua acreditando que vidas têm valor nesses alçapões? O que tem valor é o seu dinheiro, querido. No lugar aonde eu congregava, junto com a minha família, irmãos e irmãs, aqui na minha cidade, bastou eu trazer um estudo bíblico sobre dízimo, que nunca foi dinheiro, nunca foi para os cristãos do dia de hoje. Sabe o que o pastor, presidente desta obra, fez com a minha família, comigo e com a minha família? Praticamente fomos expulsos deste lugar. E eu estou falando, mas eu tenho o meu cartão de obreiro guardadinho, para se precisar, eu uso. Meu irmão doou 11 mil reais em instrumento para essa igreja. E esse irmão meu foi uma das pessoas que praticamente fomos expulsos. Por quê? Porque o pastor, o líder, ele não concordou com aquilo que eu estava falando, mesmo extraído da Bíblia. Aí eu te pergunto, esses homens, eles têm interesse algum dia de trazer, mostrar a palavra de Deus para as pessoas? Não tem, meu querido. Então, no Brasil, essa farra tem que acabar. Inclusive, quero abrir um parênteses aqui, pastores, principalmente aqui na minha cidade. Eu falei em um vídeo aí que tem um pastor aqui na minha cidade, que tem um presbítero da igreja dele, era evangelista ou presbítero, já tem mais de 15 anos que morreu. Esse pastor da Assembleia de Deus, o cara ganha bem pra caramba, o cara é aposentado, é pastor, o cara ganha muito bem, e todo mês ele vai na casa da viúva desse irmão, que já morreu, cobra o dízimo desse irmão que já morreu e cobra o dízimo da irmã, a viúva. Todo mês. Então a justiça tem que cuidar dessas coisas mesmo.
Nós não estamos aqui para destruir igreja, não. Vocês estão equivocados. Jesus, ele combatia o sistema religioso. Os profetas, eles combatiam o sistema religioso. O apóstolo, ele combatia o sistema religioso. Quem combate o religioso, o sistema religioso, é aqueles que leem a Bíblia e mostram o que está escrito. É claro que os pastores, os líderes, eles não gostam disso. Por que não gostam? Porque a mamata é muito grande. Os benefícios de você montar um templo religioso é muito grande. O pastor, ele não paga imposto. Ele não declara imposto de renda do seu carro. Ele não declara o imposto de renda da sua instituição. Quanto arrecadou na instituição religiosa. Os pastores, eles compram fazendas, eles compram casas, apartamentos, tanto aqui no Brasil como no exterior, mas eles ocultam seus patrimônios atrás das religiões. Da religião, não. Dessas instituições religiosas. Aí você vem para cá fazer comentário dizendo que nós estamos querendo acabar com a igreja. Igreja nunca foi isso que você pensa que é igreja. Igreja, nos dias dos apóstolos, nos dias dos discípulos, sabe o que era igreja? Era pessoas. Hebreus 3:6. Colossenses 1:24. Paulo dizia que igreja era o corpo de Cristo, a qual ele fazia parte. O escritor dos Hebreus, que eu também acredito que foi Apolo, Hebreus 3:6, ele diz que Deus, Cristo, é o dono da igreja e que esta igreja eram eles, porque ele usa o verbo somos nós, ele usa a primeira pessoa. Eu, 2000 anos depois, tenho que usar a terceira pessoa. Eram eles. Mas se o casamento já foi feito, e Cristo já casou com a igreja, porque é espiritual, Cristo na manifestação era o próprio Deus, nós somos filhos de Deus no Espírito. Então você tem que notar que igreja, congregação, povo, eram pessoas. Igreja nunca foi instituição religiosa. Nunca foi. Agora, se você dizer, vocês querem acabar com a instituição religiosa, também não. Ninguém acaba com a igreja, ninguém acaba com a instituição religiosa, ninguém vai acabar com a religião, com as denominações. Mas para você que entende o que nós estamos falando, nós estamos lutando para pelo menos amenizar essa situação. Que a justiça faça o seu papel. Que a justiça possa começar a investigar a vida boa que esses caras estão tendo e às custas de quem? Meu querido, quanto pobre, aposentado. Eu conheço na minha cidade aqui, velhinhas, que são aposentados, que os pastores vão na casa deles ou manda alguém buscar o dízimo na casa deles. Pessoa que tem dificuldade até para comer, de tão velho, assim, ó, tremendo. E essas pessoas têm que entregar o dízimo na mão do pastor ou na mão de quem o pastor mandou buscar. Querido, isso aqui, sabe o que é isso? Isso é caso de justiça. Isso é coisa séria. Eu concordo, eu apoio. A justiça tem que realmente investigar isso e pelo menos amenizar isso. Isso é pouca vergonha. Não pode continuar. Nosso irmão Geraldo Moraes está certo, irmão Cláudio Mendes, do canal Limpos pelo Evangelho Eterno, irmão Alberto Lírio, outros irmãos aí que estão fazendo esse papel, irmão André Pimentel, que denuncia o sistema religioso,
O irmão lá da Paraíba, se não me engano, irmão Júlio Chaves, nossos irmãos aí no Rio de Janeiro, Messias. Então, nós não estamos nas redes sociais para acabar com a igreja, ninguém vai fazer isso, ninguém acaba com a igreja de Deus, porque a igreja de Deus são pessoas sérias, pessoas que estão lutando para divulgar a verdade do evangelho. Agora, denunciar o sistema religioso, isso enquanto Deus nos der vida e saúde, a gente sempre vai fazer. Pode ter certeza disso. Nossos vídeos também é voltado para essas coisas. Então, que Deus é esse? Que esses líderes religiosos pregam para você. Que Deus é esse que só faz os líderes religiosos prosperar, enquanto eu e você continuamos lutando para sobreviver. Esse Deus que eles pregam para você é um Deus de verdade, o Criador do céu e da terra, ou é só um Deus de barganha, o Deus Mamon, o Deus que não é o Deus real da Bíblia? Preste atenção, analise com carinho o que nós falamos e nós agradecemos a Deus pela sua vida e vamos continuar firmes. Amém? Grande abraço. Tchau.